Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. O meu nome é Marcela Ruiz. Eu trabalho aqui no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, mais precisamente na Divisão de Controle do Tabagismo, do INCA, que é a responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que coordena e articula as ações relacionadas à política e também do controle do tabagismo e do tabaco aqui no Rio de Janeiro, e é uma política no âmbito nacional. Tá bom? A gente vai conversar um pouquinho ao longo da apresentação sobre a promoção da saúde, a prevenção do tabagismo, o uso das redes sociais, das mídias sociais. A gente vai entender um pouquinho por que o tabagismo é um problema de saúde pública. A gente vai entender também que tabagismo, quando eu falo de tabagismo, eu não estou falando de um hábito e nem de um vício, estou falando de uma doença. Mas é uma doença que tem cura, que tem tratamento e que as pessoas podem viver sem fumar e que a vida é muito mais feliz e saudável sem o tabagismo, né? O nosso primeiro slide é mais para a gente contextualizar um pouquinho do que eu estou falando e qual é a gravidade disso que vai ser falado ao longo da minha apresentação, tá bom? Recentemente a gente viveu uma pandemia, né? Que foi a pandemia da Covid-19. Só que muito antes da pandemia da Covid-19, a gente já tem uma pandemia que já vem há muitos anos, que é, no caso, a pandemia do tabagismo, tá? É um grave problema de saúde pública globalizado, ou seja, é um problema que atinge ao mundo todo, a todas as nações, que tem como principal alvo crianças, adolescentes e jovens. E por que crianças e adolescentes e jovens estão sempre no alvo, são o grande interesse da indústria do tabaco? Porque a indústria do tabaco, como toda indústria, né, ela quer lucrar, ela quer vender. E ela sabe que comercializa um produto que vai matar 2 de cada 3 consumidores. Então, é uma lógica muito perversa, mas seria uma lógica no sentido de repor o seu mercado consumidor. Repor o mercado com usuários mais jovens. E esses usuários, porque os seus usuários dos seus produtos ou vão morrer, ou vão adoecer, ou vão parar de fumar. Então, esse mercado precisa ser reposto. Como é que a indústria do tabaco faz isso? Chamando, né, aliciando crianças, jovens e adolescentes para o consumo dos seus produtos. Tá? Aqui a gente tem um dado de 2018 da Organização Mundial da Saúde, eu acho até que já tem um dado mais recente, me perdoe, vou atualizar esse dado, mas em 2018 a gente tinha 43 milhões de adolescentes de 13 a 15 anos que usaram tabaco, tá? Desses 43 milhões, 14 milhões são meninas e 29 milhões são meninos no mundo todo, nessa faixa etária tão tenra, né? Tão jovens, já iniciando no consumo da nicotina, que é uma substância que tem um grande poder de adicção, uma substância altamente viciante, né? Bom, por que é nosso dever, nosso papel cuidar para que crianças, adolescentes e jovens não entrem nesse mundo da iniciação à nicotina, né? A nossa Constituição, ela reconhece não só a crianças, adolescentes e jovens, mas ela reconhece a todos o direito à saúde e à educação como direitos fundamentais. Falando em crianças, adolescentes e jovens, a gente também tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também resguarda essa população da venda, da compra, do uso desses produtos. E promover a saúde e prevenir o tabagismo é um compromisso ético que a gente deve assumir com as gerações presentes e futuras, né? Quando eu digo a gente entendendo que eu estou falando com profissionais da saúde e da educação. Então, é um nosso compromisso, sim, prevenir a iniciação do tabagismo. Bom, quais são os riscos do tabagismo? Por que fumar faz tão mal? A gente costuma dizer aqui que por onde a fumaça do cigarro passa no nosso organismo, ela causa estrago, tá bom? Fumar pode causar danos em todas as partes do seu corpo. São diversas doenças, são diversos tipos de cânceres e várias outras doenças, né? Como AVC, pneumonia, doença coronariana, asma, tuberculose, diabetes e várias outras doenças, né?
por onde a fumaça vai passando, ela vai causando estragos. Então, a gente está falando de uma doença. É importante a gente ter sempre isso em mente quando a gente fala de tabagismo. A gente está falando de uma doença, tá bom? Inclusive classificada na CID-10 e na sua atualização, que é a CID-11. E onde está o tabagismo? Quando a gente fala de tabagismo, do que a gente está falando, né? A gente está falando do tabagismo como um problema de saúde pública, a gente está falando de algo que está concentrado nas populações de menor renda e menor escolaridade, é onde a população mais fuma, concentrado nessa população. É um produto que é considerado porta de entrada para outras drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. O cigarro, né, no caso o cigarro convencional, a gente vai falar sobre o cigarro eletrônico aqui também, mas nesse momento eu estou me referindo ao cigarro tradicional, é a segunda droga mais consumida entre os jovens, só perdendo para o álcool. O álcool ainda é a droga mais utilizada pelos adolescentes. Grande parte daqueles que experimentam tabaco tornam-se fumantes na vida adulta, né? As pesquisas nos mostram que a maioria dos adultos que fumam regularmente no Brasil iniciaram o consumo do cigarro antes dos 19 anos de idade, e por isso a OMS considera o tabagismo como uma doença pediátrica, devido à idade de iniciação e manutenção da dependência. E fumar, ser tabagista, causa prejuízo para a sociedade de diversas formas, né? É o sofrimento pelo adoecimento, pela morte ou pela incapacidade de uma pessoa da sua família, de um ente querido que adoeceu, que morreu, em decorrência de uma doença tabaco relacionada. O alto custo para o SUS para tratar essas pessoas que vão procurar atendimento, e são pessoas que fumam, que fumaram a vida toda, e isso causa um enorme prejuízo ao nosso sistema de saúde, porque essas pessoas procuram atendimento e elas têm que ser tratadas. E vários outros, né? Mas muitas pessoas argumentam, quando eu dou essa aula, de que o governo brasileiro arrecada impostos, né? Com a venda dos produtos de tabaco, principalmente cigarro, que é um produto legalizado. Sim, o governo brasileiro arrecada, sim. Só que essa balança fica muito desigual, essa conta não fecha, porque a gente gasta muito mais para tratar as pessoas que vão procurar os serviços de saúde em decorrência de uma doença tabaco relacionada do que o que é arrecadado com os impostos advindos da indústria do tabaco. Os fabricantes, né, da indústria do tabaco, eles desenvolvem diversas estratégias exatamente para captar diversos públicos, né? Então, existem estratégias voltadas para crianças, adolescentes e jovens, existem estratégias voltadas para a população feminina. A gente vai ver ao longo da apresentação que o número de meninas fumando está ligeiramente mais alto do que o número de meninos. Existem estratégias voltadas para a população LGBTQIA+. Então, assim, eles não querem perder mercado, né? Eles querem abarcar todo o público. Só que eles fazem isso às custas da produção e da venda de um produto que contém nicotina, que é uma substância altamente viciante. Então, o que nos dizem os números, né? Aqui eu trouxe alguns dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é a PENSE, dados comparando a pesquisa realizada em 2015 e a pesquisa realizada em 2019, que é a mais recente, que é a proporção de fumantes de cigarro por sexo, tá? Então, em 2015, em verde nós temos as meninas, em azul total e em vermelho nós temos os meninos. O que a gente observa é que os meninos se manteve, né? A proporção, o número de meninos que fumam nessa faixa etária, de 13 a 17 anos, se manteve em 7,1%. A gente pode observar que houve um aumento, embora não seja um aumento tão grande assim, mas existe um aumento um percentual na proporção de fumantes meninas da pesquisa de 2015 para a pesquisa de 2019. Em 2015, a gente tinha 6,0% das meninas fumantes nessa faixa etária, 13 a 17, e em 2019 a gente tem 6,5% das meninas fumantes. Isso acarretou também uma elevação discreta, né? Mas uma elevaçãozinha no total de jovens, meninos e meninas, fumantes no Brasil, na faixa etária de 13 a 17 anos, que era 6,6 em 2015 e é 6,8 em 2019.
Isso falando para essa população, tá? De 13 a 17 anos. Mas e a população adulta no Brasil? Quantas pessoas fumam hoje no Brasil? Quantas pessoas se encaixam numa condição de fumante na população brasileira? Aí sim, os adultos com 18 anos ou mais, dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, é a pesquisa mais atualizada. Nós temos 12,8% da população brasileira fumante. Em números absolutos, isso quer dizer que nós temos 20,4 milhões de pessoas que fumam, que consomem produtos de tabaco no nosso país. A gente olhando assim, 12,8 já é um percentual que, por conta do trabalho de todos nós, saúde, educação, Ministério da Saúde, o INCA, esses números já foram muito maiores. Em 1988, 34,8% da população brasileira era fumante. Então, a gente sai de 34,8% para 12,8%. Né? A gente teve uma queda no número de fumantes no nosso país. Isso é fruto de muito esforço, isso é fruto de uma política bem-sucedida de controle do tabaco, de controle do tabagismo no nosso país. A nossa legislação é uma das legislações mais avançadas nesse sentido. É claro que a gente precisa garantir com que ela seja cumprida, mas a legislação existe, a regulação existe. Então, fruto do trabalho de todos nós, o nosso país ter diminuído tanta prevalência assim de fumantes. Mas ainda é muita coisa. Ainda são 20 milhões de pessoas que fumam no nosso país. Bom, eu já mostrei aqui que fumar faz mal, que causa câncer, que causa diversas doenças, que causa prejuízos para o SUS, para a gente cuidar das pessoas que procuram os serviços de saúde. Eu já mostrei os dados das pesquisas. Então fica a pergunta, né, gente? Por que as pessoas fumam? Né? Quais são os fatores que contribuem para essa iniciação e a posterior manutenção da dependência? São vários fatores, aqui eu trouxe alguns para a gente pensar, tá bom? A venda a menores de 18 anos é um problema. A gente sabe que, por lei, os produtos de tabaco não podem ser vendidos a menores de 18 anos. A gente sabe por lei, pela Constituição e também pelo ECA e também pela nossa lei, a lei do tabagismo. Então, a venda para menor é proibida, mas não é o que acontece. Infelizmente, a gente sabe que crianças, adolescentes e jovens não são impedidos de comprar, principalmente o cigarro, né? Ou para consumo próprio, ou aquele familiar, um tio, um pai, um cuidador, uma avó, que dá o dinheiro na mão dessa criança, desse jovem, desse adolescente, e pede para ele ir comprar um cigarro. Né? Isso é proibido. Mas a gente não tem conhecimento de um comerciante que diga, não, eu preciso da sua identidade para ver se você é menor de idade. Se você for menor de idade, eu não vou te vender esse cigarro. Essa seria a postura correta, mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? A venda do cigarro avulso também é uma característica que contribui muito para a iniciação do tabagismo nas crianças, adolescentes e jovens, e até em pessoas que não fumavam, né? Porque o que é proibido por lei, o cigarro só pode ser vendido dentro do maço ou carteira, e esse maço ou carteira de cigarros, ele obrigatoriamente deve conter 20 unidades. Não se pode vender um cigarro, 2 cigarros. A venda do cigarro avulso para aquele jovem, para aquela criança, para aquele adolescente que está começando a fumar é muito cômodo, né? Ele passa na banca de jornal, ele passa na banquinha, ele passa no camelô, ele compra um cigarro, ele fuma. Então não tem a prova do crime, né? Em casa, os pais, os cuidadores não vão achar um maço, uma carteira na mochila dele, porque ele já fumou, acabou aquele cigarro avulso. Então, essa também é uma prática ilegal e que contribui muito para que as pessoas comecem a fumar. A publicidade e a propaganda dos produtos de tabaco, embora proibidas por lei, a indústria não se deu por satisfeita, né, gente? A indústria quer vender e a publicidade e a propaganda, ela nunca deixou de existir. Ela deixou de existir nos moldes que tinham um tempo atrás. Eu não sei qual é a idade do público que está nos assistindo, mas vocês devem lembrar que a gente via propaganda de cigarro em todos os lugares. A gente via propaganda de cigarro nas revistas, a gente via propaganda de cigarro nos jornais, a gente via propaganda de cigarro nos carros de Fórmula 1.
Então, a propaganda de cigarro, as marcas de cigarro estavam presentes no nosso dia a dia, a gente via isso constantemente. A propaganda nesses moldes foi proibida, mas a indústria do tabaco, vocês vão ver ao longo da minha apresentação, eles deram um jeito de procurar, de buscar um outro nicho, que são as redes sociais, a gente vai ver aqui, para não perder o seu mercado, né? Bom, o baixo custo do cigarro ilegal. O cigarro legal já é barato, tá, gente? O cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo. O cigarro brasileiro não tem aumento desde 2017. Isso é muito grave. Porque as pesquisas nos mostram que essa questão dos preços e dos impostos é uma das medidas mais custo-efetivas para a gente diminuir o número de pessoas que fumam e que se mantêm fumando no nosso país. Se o cigarro fosse caro, o cigarro legal, a gente não teria tanta venda assim no nosso país. O cigarro ilegal, então, nem se fala. Ele nem deveria estar circulando no nosso país, ele nem deveria ser vendido no nosso país. Mas a gente mora num país que é gigantesco, com dimensões continentais, com uma fronteira imensa. Então, muito desses cigarros entram no nosso país, a maioria, através das fronteiras. A gente sabe que esse comércio do cigarro ilícito, esse comércio ilegal, ele é altamente vantajoso. A gente tem, inclusive, questões relacionadas a crime organizado. A gente sempre acompanha na imprensa, né? Vira e mexe a gente vê uma carga que é apreendida, um depósito clandestino que é estourado. Então, essa questão do cigarro ilícito, do cigarro ilegal, é uma questão que extrapola só a saúde, tá? A gente está falando de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, de Receita Federal. Então, não é uma coisa tão simples assim da gente combater. Bom, uma outra questão também são os modelos de comportamento, né? São pessoas que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adolescente, que ele admira e ele quer ser igual, ele quer fazer igual, é o ídolo dela. Hoje em dia, a gente vê muito a questão dos digital influencers, né? Dos influenciadores, dos youtubers, dos tiktokers, que são pagos pela indústria do tabaco para aparecerem em suas redes usando esses produtos, tá? E é um modelo de comportamento. Você está vendo aquele tiktoker que você admira, aquele youtuber que você adora, e ele aparece na rede dele fumando um vape, fazendo propaganda de um produto de tabaco. Bom, a inserção de aditivos nos produtos derivados de tabaco. O que são os aditivos? Os aditivos, se a gente pode fazer um paralelo, antigamente, também um pessoal que já tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que os cigarros tinham uma classificação de light, né, de baixos teores, de suave. Isso foi proibido por legislação também, mas a indústria hoje insere aditivos nos seus produtos para conferir sabor, para conferir aroma, para conferir cheiros agradáveis. E aí aqui o céu é o limite, né? Vocês vão ver, principalmente nos dispositivos eletrônicos para fumar, ou cigarros eletrônicos, e também nos narguilés, essências, né? No caso dos narguilés, e e-liquid, no caso dos cigarros eletrônicos, de tudo quanto é sabor, né? De todos os sabores. Tem de chocolate, tem de menta, tem de baunilha, tem de algodão doce. Então, são aditivos que são colocados nesses produtos com o intuito de tornar aquele produto mais agradável, mais palatável, um gosto melhor, um cheiro melhor. Isso tudo é para atrair, né, gente? Crianças, adolescentes e jovens. E aí, também tem muito a ver com o próximo item que eu vou falar, que é a promoção de novos produtos, né? A indústria está o tempo todo lançando novos produtos, lançando novidades para atrair esse público. É o cigarro eletrônico, é o narguilé, é o cigarro de palha, artesanal, que está sendo muito usado também. Os cigarros eletrônicos, eles já estão na sua 4ª geração de cigarros eletrônicos, cada vez menores, cada vez mais discretos, cada vez mais tecnológicos. Isso tudo para atrair essa galera que está aí nas redes sociais. E a gente vai ver ao longo da apresentação também como é que a gente pode utilizar as redes sociais a nosso favor. As fake news sobre a segurança dos novos produtos, né? Muitas fake news, principalmente sobre os cigarros eletrônicos, as pessoas acham que é uma alternativa para você parar de fumar, para você deixar de consumir o cigarro comum, você parte para o eletrônico. O cigarro eletrônico não é indicado para ninguém parar de fumar. O cigarro eletrônico não é redução de danos. O que você vai estar fazendo é trocando 6 pela meia dúzia.
cigarro eletrônico contém nicotina, então você vai continuar dependente de nicotina e não vai parar de fumar. O uso de novas tecnologias, né, as mídias eletrônicas, as mídias digitais para promover os produtos e a suscetibilidade individual, né, do indivíduo. Cada um é um. Só que a suscetibilidade individual ela tem muito a ver com todos esses outros fatores que a gente falou anteriormente. Bom, aqui é só para mostrar que a indústria do tabaco, desde sempre, tem crianças, adolescentes e jovens como seu alvo, né? Expostos cada vez mais precocemente, desde cedo e desde sempre. Vocês olhem essas propagandas de cigarro que eu coloquei aqui, que nenhuma delas são brasileiras, tá, gente? Porque o cigarro eletrônico não é, principalmente falando do cigarro eletrônico, não é um produto que seja regularizado no nosso país, tá? O consumo não é proibido, mas a compra, a venda, a importação, a comercialização é proibido pela Anvisa. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que a todo momento nos remete a situações, a personagens, a desenhos, a cores que influenciam o público jovem, né? Personagens infantis, a gente vê o Superman ali, Superman fazendo propaganda de cigarro, os jovens usando o Juul, né, que é o principal produto de cigarro eletrônico comercializado nos Estados Unidos. Então tem um DJ ali, tem até um bebê, né, das propagandas mais antigas. Isso tudo é para mostrar como a indústria do tabaco se organiza para cooptar esse público. Bom, aí aqui falando especificamente dos dispositivos eletrônicos para fumar, tá? Que a gente chama de cigarro eletrônico. Na verdade, o cigarro eletrônico é um dos tipos, dos dispositivos eletrônicos para fumar. São vários, mas usualmente a gente chama como se fosse sinônimo, né? Chama como se fosse tudo cigarro eletrônico. Existem várias particularidades que diferenciam um produto do outro. Não é o objetivo da nossa aula aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai tratar como cigarro eletrônico, tá? Eu coloquei uma nova ameaça, e esse nova, entre aspas, porque, embora a gente esteja, nesse momento, ouvindo falar muito de cigarro eletrônico, não é um novo produto, é um produto que já existe há muito tempo, tá? Nos países cuja comercialização é liberada, a gente está vivendo um momento muito difícil na saúde, porque a gente está vendo cada vez mais crianças, adolescentes, jovens com uma dependência altíssima de nicotina, porque utilizam esses produtos, tá? E são produtos lindos, né, gente? Dá para ver aqui nas fotos que eu trouxe todo o apelo desses produtos, né? São vários sabores, os produtos são bonitos, eles remetem a balas, a chicletes, a frutas, a coisas que são saudáveis. Eles foram ficando cada vez menores e mais fáceis de serem carregados. A gente tem modelos que são descartáveis, então o usuário usou, acabou, jogou aquilo fora, o que também é um outro problema, porque aí a gente vai tratar também da questão ambiental, né, da poluição ambiental. Então, aqui eu trouxe a questão dos aditivos, dos sabores, né, que atraem as crianças, as substâncias tóxicas que fazem mal à saúde. A nicotina presente na maior parte desses produtos é uma substância que causa dependência, dependência química, dependência física, dependência psicológica. E um pod, né, que é daquele menorzinho, o cartucho daquele, ele pode conter uma quantidade de nicotina equivalente a 20 cigarros. E a pessoa que usa esses produtos, ela não vai fumar um pod por dia, ela vai fumar vários, ela vai fumar 2, ela vai fumar 3. Então, um único pod é como se você tivesse fumado 20 cigarros, tá? É muita coisa, é uma carga muito alta. E dependendo do modelo de cigarro eletrônico, um único dispositivo pode conter a nicotina equivalente a 3 maços, né? 3 maços de cigarro. É muita coisa, né? O nosso pulmão não aguenta isso tudo, gente. Bom, mas o que a gente pode fazer enquanto profissional de saúde, enquanto profissional de educação? Qual é o nosso papel? Aqui no INCA, o que a gente faz? A gente faz ações de prevenção, a gente faz campanhas educativas, a gente tem o programa Saber Saúde, que é um programa voltado para as escolas e para os profissionais de saúde. Eu até trouxe alguns prints aqui das ilustrações do programa Saber Saúde. Foi um programa todo ilustrado pelo Ziraldo, e tem o tabagismo como o carro-chefe dos fatores de risco, mas a gente também trabalha
outras questões, como e os fatores de proteção também, como a atividade física, a alimentação saudável, a prática de sexo com proteção. Então, a gente fala um pouquinho de tudo. A gente tem um curso à distância também sobre saúde. A gente está com uma turma agora, nesse momento, que já está terminando. Então, já fica aqui o convite. É um curso EAD gratuito, tá, gente? Com certificação. As inscrições abrem no site do INCA. A próxima turma, as inscrições vão estar abertas agosto, setembro. Então, eu aconselho que vocês acompanhem o site do INCA. Se houver o interesse, já estão todos convidados para serem nossos alunos no curso à distância da EAD. Tá bom? A gente também tem uma importante iniciativa, um programa importantíssimo, que é o Programa Saúde na Escola, o PSE, instituído por uma portaria interministerial da saúde, da educação. O PSE tem um rol de ações que são trabalhadas nas escolas de todo o Brasil, escolas que pactuam, né, fazer as ações do programa, e a prevenção ao uso do tabaco, álcool e outras drogas é uma dessas atividades do PSE, é uma das atividades que vocês podem desenvolver. A gente participou da construção do guia de bolso e do caderno temático, que está aqui, que vocês estão vendo, esse amarelinho com laranja, que é a prevenção ao uso do tabaco. Esse material é muito rico, é muito importante, ele traz uma fundamentação teórica, mas ele também traz sugestões de exercícios, sugestões de como o tema pode ser trabalhado nas escolas, nas unidades de saúde. A gente tem as campanhas, aqui eu fiz uma miscelânea de campanhas, né? Eu trouxe as campanhas do INCA, eu trouxe as campanhas de outros parceiros, como da OMS, da OPAS, eu trouxe também da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro, esse cartaz Não Fume Neste Local, né? Esse cartaz azulzinho, vocês observem que é um cartaz bastante interessante, porque é um cartaz que já contempla os outros produtos de tabaco, né? Porque quando a gente falava não fume neste local, a nossa cabeça vai pensar sempre no cigarro tradicional, que é o produto mais consumido. Mas esse cartaz hoje já dá conta desses outros produtos também. Então, não fume neste local é não fumar mesmo. É não fumar cigarro, é não fumar narguilé, é não fumar cigarro eletrônico. E aí vem um telefone aqui da Prefeitura do Rio para você estar fazendo uma denúncia do descumprimento da lei. Tá bom? A gente tem os cartazes do INCA, do Dia Mundial Sem Tabaco, do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Dia Mundial Sem Tabaco é 31 de maio, gente, essa semana, tá fresquinho. Na quarta-feira, dia 29, a gente vai ter a cerimônia do Dia Mundial Sem Tabaco, na sede da OPAS, em Brasília. Tem um link para vocês estarem acompanhando na TV INCA do YouTube. Então, às 10h30 da manhã, de quarta-feira, já fica aqui o convite, tá? Para vocês acompanharem esse evento do Dia Mundial Sem Tabaco. Alguns desses cartazes são do Dia Mundial Sem Tabaco. Esse Ninguém Come Tabaco foi do Dia Mundial Sem Tabaco do ano passado. A gente também tem um cartaz ali falando do narguilé, fazendo essa equivalência, né? Parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar sem cigarros. Lembrando que todos esses materiais do INCA estão disponíveis para download, tá bom? Gratuito no site do INCA. Em que mundo você vive, né? É uma pergunta para o adolescente, para o jovem, em que mundo você quer viver? E aí a parte colorida é a parte sem cigarro, sem fumo, e a outra parte é a parte que as pessoas estão fumando. A gente tem esse cartaz também de não é só mais um cigarro, é um cartaz bastante interessante, porque ele traz as substâncias que tem num cigarro tradicional. Então tem chumbinho, né, veneno de rato, tem acetona, um cartaz interessante para ser trabalhado nas escolas. Esse outro azul, parar de fumar é uma vitória, incentivando as pessoas a deixarem de fumar. Tem aqui esse cartaz rosa, ele ainda está em inglês, porque ele não foi traduzido ainda, mas basicamente ele diz, isso que a indústria do tabaco não quer que você veja, né? O que o tabagismo causa? Causa doenças, né? E o outro cartaz que diga a eles que o seu pulmão não está à venda, falando dos investimentos da indústria do tabaco em publicidade, em propaganda. Bom, aqui eu trago um pouquinho falando das mídias eletrônicas e das mídias digitais, né? Hoje em dia, a gente tem que estar onde os jovens estão. A gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que cavar um espaço nos streamings, porque é lá onde os jovens estão, né? Na programação televisiva brasileira, aparecer personagens fumando não é proibido. A nossa legislação não proíbe isso.
que a nossa legislação proíbe é que apareça a marca do produto. Isso é proibido por lei. Tá? Agora, nos streamings que os jovens consomem, né, Netflix, Disney, por aí vai, existem muitos personagens fumando. Personagens admirados, personagens conhecidos, personagens de séries e filmes que eles acompanham. E esses personagens estão sempre fumando, né? Isso também é alguma coisa que leve, que incentive o uso desses produtos, né? E nas redes sociais, os influenciadores aparecem sempre usando os produtos, fazendo propaganda dos produtos, e eles não fazem isso à toa, eles fazem isso porque eles estão ganhando para isso, né? Para aparecerem consumindo esses produtos, uma forma de naturalizar o uso desses produtos que fazem tão mal para a nossa saúde. Bom, as redes e as mídias sociais, né? Como é que a gente trabalha com essa questão na prevenção do tabagismo, na promoção da saúde, né? A indústria do tabaco viu que, como ela não podia mais fazer propaganda naqueles moldes que ela fazia, nas revistas, nos jornais, na televisão, passava propaganda de cigarro na televisão, eles foram investir em um outro nicho, né? Eles procuraram continuar fazendo propaganda dos seus produtos, mas por outras mídias. E aí as mídias sociais funcionam muito bem para isso, né, gente? Embora proibidas aqui no nosso país, a gente vê que a indústria do tabaco está presente, tá? Inclusive tem esse cartaz laranja, que também é da OMS desse ano, né? Que o tema do Dia Mundial Sem Tabaco desse ano é proteger as crianças contra a interferência da indústria do tabaco. Ele está em inglês, mas ele está dizendo que a indústria do tabaco paga influenciadores para promover os seus produtos. E paga mesmo, né? E o outro cartaz diz assim: fumar na tela mata na vida real. Então, é também a questão dos streamings, é também a questão dos personagens que aparecem fumando, que aparecem usando o cigarro eletrônico, de como isso pode influenciar esse público, né? Então, a indústria do tabaco ela se aproveita da falta de conhecimento que os usuários têm sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos e passa uma falsa ideia de que eles são saudáveis, de que eles são mais seguros, de que eles são uma alternativa ao consumo do cigarro tradicional, e eles não são, tá? Essas mídias elas acabam desinformando o público, ele joga com a desinformação do público e com a crença equivocada de que esse produto, no caso do cigarro eletrônico, faz menos mal do que o cigarro tradicional, o que não é verdade, tá? Os cigarros eletrônicos contêm nicotina, contêm várias substâncias cancerígenas e o uso muito maior, né? Porque como ele é pequeno, ele é discreto, a fumaça não tem aquele cheiro desagradável que a fumaça do cigarro tradicional tem. Então, a imagem que eles querem passar é de que é um produto socialmente aceito, quando na verdade não é isso. E aí eles jogam com as fake news, né? Bom, para prevenir a iniciação, a gente tem que adotar inúmeras estratégias, tá? Dentre elas, implementar em sua totalidade a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Eu não trouxe a convenção aqui, mas a Convenção Quadro é um documento assinado pelo Brasil. O Brasil faz parte da convenção e ele traz uma série de questões norteadoras que norteiam a Política Nacional de Controle do Tabaco, né? São obrigações legais que os países membros se comprometem a partir do momento que eles fazem parte desta convenção. E ela traz várias medidas lá, né? Como eu já tinha falado também, a gente tem uma legislação e a gente tem que fazer valer a legislação existente, porque a legislação já está aí, o que a gente tem que fazer é com que ela seja cumprida. A gente tem que denunciar as irregularidades nas vigilâncias sanitárias locais, municipais, estaduais. A Anvisa tem um canal de denúncias na ouvidoria, na página inicial deles, que a gente também pode denunciar as irregularidades que a gente vê. A gente precisa avançar no controle de venda para menores de idade. Menores de idade não podem comprar produtos de tabaco. A gente vê essas plataformas, né, de venda online, que vendendo produtos de tabaco, qualquer pessoa pode comprar, né, gente? Se nem na venda física os menores de idade são proibidos de comprar, você imagina no comércio online, no iFood, no Rappi, esses produtos são comercializados lá. E é ilegal. A gente tem que oferecer programas de formação específicos voltados para os profissionais da saúde e da educação. É um pouco o que a gente está fazendo aqui. Eu espero que com a nossa conversa hoje que a gente possa
pensar um pouquinho mais a respeito da questão do tabagismo nessa faixa etária, tá bom? Conscientizar o público sobre as questões relacionadas ao controle do tabaco, né, para assegurar o direito de todos à saúde. A gente precisa usar as redes sociais, mas a nosso favor, né? As redes sociais são espaços que permitem a conexão e a interação entre as pessoas e as instituições. Então, assim, não adianta a gente ficar falando aqui entre a gente só. Claro que estudar, ter conhecimento é sempre importante, mas a gente não pode falar só para a gente, né? A gente tem que falar para quem tem que ouvir o que a gente está falando. E como é que a gente vai fazer isso? Fazendo um post nas redes sociais, trazendo informações interessantes, essa comparação da questão de número de cigarros eletrônicos com o número de cigarro comum, quanto de nicotina tem envolvido ali, geralmente é um conteúdo que chama a atenção dos jovens. A gente precisa gravar vídeos curtos para a gente estar nas redes sociais, no TikTok principalmente, né? O TikTok são vídeos curtos, essa juventude de hoje, que é a geração Z, né? É uma geração que não tem tempo, é uma geração que tudo é muito rápido, é aquela geração assim, ó. Então a gente precisa fazer vídeos curtos, não adianta botar um vídeo de 5 minutos, ninguém vai ver. A gente precisa usar os memes, a gente precisa falar uma linguagem deles, né, gente? E produzir um material para os jovens, de preferência com a participação deles, né? Nada sobre nós sem nós, né? Vamos incluir a participação dos jovens, vamos fomentar a educação entre pares, tá bom? O protagonismo juvenil, tá? Bom, e as mídias, né? O que a gente pode fazer para promover a saúde e prevenir o tabagismo? Já falei aqui, mas as redes sociais devem ser usadas como uma estratégia de promoção da saúde e prevenção do tabagismo. É preciso estar onde as crianças, os adolescentes e os jovens estão. A gente precisa compreender que a internet é uma ferramenta poderosa para ser usada na comunicação e na educação e saúde. A gente precisa se apropriar desses meios, desses espaços. A gente precisa levar informação e conhecimento de qualidade. Bom, e aqui, assim, o que eu falo aqui não é nem só em questão do tabagismo, é em questão de tudo da nossa vida, principalmente quando a gente tem crianças, adolescentes e jovens em casa, né? O diálogo é o caminho. A gente precisa dialogar, né? Conversar com crianças, jovens e adolescentes, ter uma conversa franca, uma conversa amiga, informá-los de que todas as formas de tabaco são prejudiciais e que não existe um nível seguro de exposição ao tabaco. Ah, não, eu vou fumar só um. Ah, eu vou usar só um pod. Não, mas eu só fumo umzinho. Não existe forma, não existe dose segura, né? Tabagismo é dependência, e dependência não existe um só, você não tem nem que começar. Supervisionar e direcioná-los para as páginas confiáveis, para mídias de saúde, e cuidado com as fake news, tá? Em todos os sentidos da nossa vida. Cuidado com as fake news, principalmente as que dizem que os produtos, dispositivos eletrônicos para fumar, que esses produtos são mais seguros, são mais confiáveis e que são menos danosos para a saúde. Isso não é verdade. É isso. Eu agradeço a todos a oportunidade, obrigado por estarem me ouvindo. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.